Convido os irmãos que abramos a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao verso 25. Ao verso 26, perdão. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 ao verso 26. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós acabamos de ler mais uma porção da tua palavra para dela fazermos a exposição e dessa exposição, Deus, sermos alimentados por ti mesmo. Pedimos que o teu Espírito nos dirija, nos iluminando a mente, abrindo os olhos do nosso coração, dissipando todas as trevas da nossa alma, para que, ó Deus, a luz do alto possa guiar-nos, ó Deus, com poder. Possa, ó Deus, dar-nos a instrução da verdade e possamos assim, ó Deus, conhecer cada vez mais e mais o Senhor e conformar a nossa vida e a obediência à tua vontade. Abençoa-nos no nome santo de Jesus e é nele que nós oramos mais uma vez. Amém. O capítulo 1 até o capítulo 6 do Evangelho de João é uma divisão, é uma parte dentro de todo o Evangelho. E desde o capítulo 1 até o capítulo 6, o evangelista João, inspirado por Deus, ele vem trabalhando a resposta a uma pergunta que, obviamente, ela surge lá no capítulo 1, verso 11, que é quando ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a grande questão é, João ele escreve para os cristãos, os 4 evangelhos é o último evangelho a ser entregue ao povo de Deus. E neste evangelho, especificamente, a dúvida, já passado vários eventos, alguns colocam a data desse evangelho depois do ano 70, já caído Jerusalém, outros colocam um pouco antes, lá por volta do ano 65, e aí, dependendo da data, a perspectiva do evangelho muda um pouco, mas o fato é que este evangelho tardio, este evangelho já posterior aos 3 primeiros, Marcos, Lucas e Mateus, ele traz uma indagação. Por que os judeus, que durante séculos, durante milênios, aguardaram o povo de Deus, aguardavam, enquanto povo de Deus, a vinda do Messias, quando revelado, quando chegada e estabelecida a plenitude dos tempos, quando então manifesta o Filho de Deus, em vez de reconhecê-lo, em vez de louvá-lo, em vez de jubilar-se nele, o matou. E a resposta é dada nesses 6 primeiros capítulos. E o evangelista João, ele estrutura, inspirado por Deus, essa resposta desde o capítulo 1. Ele começa então dizendo, no verso 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João, obviamente, ele escreve com várias propostas, com vários direcionamentos esse evangelho. A primeira resposta, a primeira direção, a primeira instrução que ele vai então responder, que abrange do capítulo 1 ao capítulo 6 é: por que os judeus não receberam Jesus?
Por que que então eles deixaram de ser o povo de Deus? Por que que então, dentro da estrutura da antiga aliança, eles foram o cenário, o background, para receber o Messias, mas rejeitando? Então, deles foi tirado a honra, a aliança, foi tirada as bênçãos. E aí você entende no capítulo 15, quando Jesus então usa da parábola da videira e diz: a videira original será cortada dos galhos, e da videira brava serão enxertados galhos, para que produzam. E não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então essa transição, ela é dada de forma muito mais completa do que o que Paulo responde entre o capítulo 9 a 11 de Romanos. Embora complementando, deixando bem claro que a Escritura não se contradiz. Mas há um desenvolvimento na revelação progressiva. E eu vou voltar nesse ponto depois, para explicar o verso 21, perdão. Mas o fato é que ele então começa a responder. Vamos de forma bem rápida, só fazer um breve panorama antecedente. No capítulo 1, do verso 15 até o verso 42, é apresentado então João Batista. João Batista como sendo o precursor de Jesus, o arauto, aquele que antecedendo prepara o caminho do Senhor. E é dito várias vezes, ele não é o Messias. Ele mesmo responde: eu não sou o Messias. E quando até alguém, um homem estranho, um anônimo, tenta levantar contenda entre os discípulos de João e aqueles que agora haviam se tornado discípulos de Jesus, entre o verso 35 ao verso 42, perguntando então qual é a relevância do seu mestre, de João Batista, se ele não é o Messias. E a resposta é que ele é aquele que prepara, ele é aquele que testemunha. E é por isso que depois João Batista vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua, porque é dele que eu venho falando. Quando você agora vai do verso 43 em diante, você começa então a ter os primeiros discípulos de Jesus que vão então ter proeminência, e agora são citados pelos nomes. Os primeiros, que são ex-discípulos de João Batista, deixam João Batista e passam a seguir Jesus. Mas você tem dois irmãos, Filipe e Natanael, que passam então agora a somar a liderança destes discípulos. No capítulo 2, você tem agora uma transição. Você tem uma manifestação, você tem uma apresentação pública de quem era Jesus. Jesus então é aquele que manifesta milagre. É aquele que atrai as pessoas realizando milagres. Mas o detalhe é que, apesar de ele realizar milagres e várias pessoas crerem nele por causa dos seus milagres, o fato é que Jesus conhece o coração destes homens e sabe que o número de discípulos começa a crescer, o número de pessoas que declaram crer nele começam a agregar outros, mas o verso 23, o verso 25 é um comentário revelador do porquê que eles não o receberam. Observe bem o verso 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas apesar de muitos crerem no seu nome por causa dos sinais, não por causa de uma fé salvadora, mas por causa de uma fé miraculosa, uma fé em milagres, o texto deixa bem claro, verso 24 e 25, que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia que aqueles homens agora seguiam, estavam atrás dele, se cercavam dele, mas não haviam tido um coração transformado. Era apenas um seguir por ver poder manifesto, por ver milagres, mas não por experimentar o milagre da conversão. Essa é a diferença. Bom, diante desse cenário agora é apresentado duas pessoas. A primeira pessoa, um líder, um membro do Sinédrio, um homem com profundo conhecimento da lei. Um homem que influenciava pessoas, um homem que dizia para as pessoas como elas deveriam se portar no seu relacionamento com Deus e como elas deveriam fazer para se tornarem aceitas diante de Deus. Mas apesar deste homem ter esse papel tão importante, ele mesmo não sabia como fazer isso. E quando ele procura Jesus de madrugada, talvez temendo essa relação pública com o mestre, com este novo e controverso mestre,
ele procura Jesus dizendo: como é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E a resposta é muito simples: importa que você se converta. Importa que você nasça de novo. Não seria nem conversão, um pouco mais preciso seria: importa que você seja regenerado. Importa que do alto venha aquilo que você precisa para experimentar a salvação. E aí você tem um paradigma sendo quebrado. Na mentalidade judeu, somente judeus seriam salvos. E é por isso que agora Jesus ele começa dizendo para este homem que era importante, era necessário, era indispensável que ele nascesse de novo, mas que Cristo, que seria levantado, que seria manifesto como foi a serpente no deserto, conforme ele declara no verso 14 e 15 do capítulo 3, ele também seria levantado e todo aquele que crê nele teria vida eterna. E é por isso que agora, nesse contexto, João 3,16 é declarado. João 3,16 precisa ser entendido que Cristo manifesto, ele somente seria visto por aqueles a quem o Pai lhes abriria os olhos. E somente seriam atraídos por aqueles que o Pai quisesse redimir. Então, só isso aqui já quebraria qualquer ideia de expiação universal, qualquer ideia de redenção universal. Cristo não estaria sendo apresentado para todos, seria apresentado para aqueles a quem o Pai quisesse dar a conhecer-se por meio do Filho. E Jesus já havia dito isso lá em Mateus capítulo 11, verso 27 a 29. Mas, disso em diante, até o final do verso 36, ele fechando a ideia, dá-nos a entender que o amor de Deus não é manifesto indistintamente, salvadoramente a todos e cada um, mas aqueles a quem o Pai quiser salvar. Então você tem dois pontos que precisam ser ponderados. Primeiro, a salvação não é exclusividade de judeus. A salvação é para pessoas de todos os povos. É diferente você dizer que a salvação é para todos os povos. A salvação é para pessoas de todas as etnias, quer fossem judeus ou romanos, gregos, arábios ou cretenses, ou pessoas de qualquer e distintas nações. A salvação poderia alcançar a qualquer pessoa que Deus tivesse escolhido de diferentes nações. Então isso seria quebrado, porque então nós temos o amor de Deus sendo revelado. Então esse é um dos propósitos do Evangelho de João. Deixar bem claro que por causa disso, por causa do amor de Deus revelado a pessoas de diferentes lugares, e não exclusivamente aos judeus, o amor de Cristo, ao ser revelado, ao ser levantado sobre a cruz, alcançaria povos diferentes. Mas o amor dele não é indistintamente dado a qualquer um. Fato é que no verso 36, diferente de que alguns pregadores às vezes dizem na livre oferta do Evangelho, dizer assim: olha, o amor de Deus é para todos. Não. A ira de Deus está sobre todos. O amor dele é revelado àqueles que nele creem. Isso é diferente. A ira de Deus está sobre todos. E é por isso que todos são chamados ao arrependimento. Todos são chamados a curvar-se, a render-se diante de Deus. Todos são chamados a manifestar temor diante de Deus, para que, crendo nele, experimentem o seu amor. No capítulo 4, agora nós temos uma segunda pessoa, uma segunda figura, e aí sim, uma não judia. Uma mulher de má reputação e samaritana. Então você tem esse cenário sendo trabalhado. Você tem esse movimento histórico que vai em desenvolvimento também a revelação redentiva, a progressão da revelação, para que um conceito maior seja formado. E aí sim a ideia de adoração fica estabelecida. Essa mulher que ela tinha que sair cerca de 1 quilômetro fora da cidade que ela morava, que era privada do direito de buscar água de um poço dentro da sua própria cidade, onde as mulheres de bem, as mulheres da sociedade, as mulheres de família poderiam ir. Ela era obrigada pela sua vida, talvez uma vida pregressa, uma vida vergonhosa, mas uma vida sim perceptível de má reputação, a sair fora da cidade, andar cerca de 1 quilômetro até o poço de Jacó, um poço que não era uma água muito boa, porque era água para rebanhos, uma água para animais.
e que já havia sido cavado desde a época de Jacó com esse propósito, para os rebanhos de Jacó. Mas o grande detalhe é que lá se encontrava Jesus, que subindo da região da Judéia, passou pela Baixa Galileia, então entrou em Decálogo, chegou em Samaria e depois intencionava ir até Cafarnaum. E naquele momento, sentado talvez numa pedra ou em algum lugar perto daquele poço, enquanto os discípulos foram comprar comida, Jesus começa a conversar com essa mulher. E é interessante porque pessoas, vamos falar nós, né? Pessoas é um negócio muito impessoal, né? Nós, quando queremos mostrar o nosso orgulho, né? E não queremos mostrar a nossa vileza, a nossa vergonha, o nosso pecado, ou aquilo que tira a nossa suposta nobreza, nós falamos do nosso lado bonito, né? As pessoas chegam, a gente diz, olha, porque eu moro em tal lugar, né? Ó, porque eu faço isso, ó, porque eu trabalho com aquilo. E parece que foi algo mais ou menos assim que essa mulher começa a desenvolver a conversa com Jesus. Uma mulher que tinha uma má reputação, uma mulher que tinha que buscar água fora da cidade, uma mulher que não tinha o direito de buscar água entre as outras mulheres, uma mulher que era desrespeitada e indesejada na cidade por ser uma mulher de vida já rodada entre vários homens, mas ali diante de Jesus ela quis postar uma falsa moralidade. Eu sou samaritana, o senhor é judeu, o senhor é homem, eu sou mulher. O senhor vai pedir, dentro da sua concepção de rituais, de purificação, um copo, uma botija, um objeto de uma mulher samaritana para beber? Vocês, judeus, nos veem como imundos. É como se ela estivesse dando uma repreensão moral em Jesus, de uma moral que ela não tinha. E dentro desse processo todo, então, Jesus a desmascara, sem humilhá-la, mas conduzindo todo o processo de conversa ao arrependimento. E é nesse momento, no verso 9, que ela diz, eu vejo que tu és profeta. Ela reconhece a autoridade de Jesus. Mas essa autoridade reconhecida ainda não havia sido compreendida ser o Messias. E é esse segundo momento que envolve o nosso entendimento de adoração. Bom, trabalhado o contexto agora, permita-me trazer uma ideia, uma proposição simples aqui para nós desenvolvermos dentre o verso 20 ao verso 26. Eu sei que os irmãos talvez já tenham ouvido sermões sobre adoração em espírito e verdade. Quem já veio de contextos mais evangelicais, né? Ou já participou de louvorzões ou de congressos de federação disso ou daquilo, já deve ter ouvido várias e repetidas vezes, olha irmãos, nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, e geralmente quando eu ouço esse tipo de convocação de ministérios e de música, dança, coreografia, louvor e etc., é nessa hora que eu falo assim, mais uma vez vamos desobedecer o princípio. E inevitavelmente até hoje eu não vi algo contrário. Mas o entendimento desse texto faz toda a diferença para a nossa adoração, faz toda a diferença para a nossa relação com Deus. E isso essa mulher entendeu. Quando ela diz, vocês dizem que deve adorar em Jerusalém. Os nossos antepassados diziam que seria a adoração aqui. Qual é o lugar correto? Qual é a forma correta? Como nós devemos adorar a Deus de forma correta? Qual é a forma correta para adorar? Bom, e aí nós vamos levantar alguns pontos aqui. Primeiro, permita-me voltar à proposição. Adorar a Deus em espírito e verdade significa adorá-lo sempre de acordo com a sua palavra. Simples assim, pastor? Sim. Adorar a Deus em espírito e verdade significa sempre adorá-lo de acordo com a sua palavra. Bom, mas e qual que é a diferença de adorá-lo em espírito e adorá-lo em verdade? Se ambas as coisas têm a ver com a adoração de acordo com a palavra. Adorar em espírito, nós devemos entender uma coisa muito simples. E por favor, prestem bem atenção nisso aqui. Por vezes nós somos tentados ou induzidos a pensar que a adoração em espírito seria uma comunicação direta do Espírito Santo com o nosso espírito.
Como que se o Espírito ele agisse de forma imediata com o nosso Espírito e ele produzisse todas as coisas, ou sentimentos, ou sinceridade, algumas coisas assim, para que nós possamos então adorar a Deus. Que ele faz isso, é verdade, mas ele não faz de forma imediata, ou não faz de forma direta. O Espírito, todas as coisas que ele faz à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente, às nossas faculdades, quer mentais, emocionais ou volitivas, sempre o Espírito Santo faz por meio da palavra. Então, quando ele quer produzir sinceridade, ele produz a partir da verdade da palavra. Quando ele quer produzir temor, ele produz através do entendimento da grandeza de quem Deus é, revelado na palavra. Quando ele quer produzir o sentimento de tristeza e arrependimento, e são emoções, e são convicções, e são movimentos dentro da nossa alma, e o Espírito ele o faz pela palavra. Então, adorar a Deus em espírito significa adorá-lo, sim, através daquilo que ele aplica, aquilo que ele internaliza, aquilo que ele então move dentro do nosso coração na palavra, nunca sem a palavra. Essa é a grande diferença entre nós, os reformados, e os fanáticos, ou os místicos, ou qualquer outra seita esotérica. O Espírito de Deus e o próprio Deus não age imediatamente em nós. Primeiro só definir essa expressão. Tanto em filosofia quanto em teologia, a expressão imediato ou mediato tem significado um pouco técnico, né? Às vezes a gente fala assim, imediato é a ideia de faz isso imediatamente, menino, né? É para fazer já. Não. Imediato significa sem o uso de meios. Imediato é com o uso de meios. Então o Espírito Santo sempre age mediadoramente pela palavra. Então, o que ele aplica do poder de Deus, da ação de Deus em nós, a regeneração, a conversão, a santificação, o temor, a alegria, o prazer, a tristeza, e todos os sentimentos e todos os movimentos da nossa alma enquanto nós estamos adorando a Deus, ele não o faz sem a palavra. Sempre é com a palavra. Então nós sempre estamos adorando a Deus com a palavra. E é por isso que a palavra precisa estar presente desde o primeiro momento, desde o primeiro ato do culto até o último ato do culto. É com a palavra que nós adoramos. É orando a palavra, é cantando a palavra, é ouvindo a palavra, é lendo a palavra, é sendo edificados pela palavra, mas é com a palavra que o Espírito Santo, então, produz em nós todas as emoções, todos os sentimentos, todos os movimentos da nossa alma, de modo que quando adoramos a Deus em espírito, é o Espírito de Deus agindo em nós, aplicando em nós, convencendo-nos com a palavra. Ficou claro isso aqui? Então, nunca pense que adorar a Deus em espírito é somente sinceridade. Porque às vezes dá a entender isso, né? Nós temos que adorar a Deus em espírito. Seja sincero. Bom, sinceridade e verdade não é a mesma coisa. A sinceridade é produzida, a sinceridade aceita diante de Deus é a sinceridade a partir da verdade. Porque ninguém pode negar que um espírita não é sincero nas suas convicções. Ninguém pode negar que um católico não é sincero nas suas convicções, na sua devoção. Ele é cheio de falhas. Ele é cheio de contradições à Escritura. Ele é cheio de desobediência contra a palavra. Mas naquilo que ele crê, ele é sincero. Então, sinceridade não é sinônimo de verdade. E a sinceridade só é aceitável diante de Deus quando é uma sinceridade que está de acordo com a palavra. Então, e a sinceridade não resume todo o aspecto do em espírito, mas é tudo aquilo que o Espírito Santo produz em nós a partir do poder da palavra. É adorá-lo em espírito. E isso começa a fazer sentido quando nós olhamos para Nicodemos e quando nós olhamos para a mulher samaritana. Ambos chegam confiados, um chega confiado em si mesmo e a outra totalmente desprovida de qualquer esperança em si mesma. Mas ambos são levados a humilharem, ambos são levados a confiarem e ambos são levados a se alegrarem na notícia do Evangelho.
Mas tudo isso foi o Espírito Santo produzindo e implantando neles o poder do Evangelho. Adorando em Espírito. E é por isso que o Senhor Jesus ele começa dizendo aqui: vocês devem adorar em Espírito. Mas a mulher samaritana, no verso 20 e 21, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, Monte Gerizim, que era o monte onde havia sido construído um templo por volta lá do ano 300 ou 400 a.C., e que lá por volta do ano 15 a.C., 15 ou 19 a.C., os judeus, para poder então fazer acordo com o Império Romano, que havia se estabelecido desde o ano 54 a.C., e os romanos estavam tendo dificuldade com os judeus, e aí os judeus, para dar uma trégua para os romanos e fazer um tratado de paz e de não mútua agressão, e alguns ataques terroristas, né, usar a linguagem moderna para a época, eles então fizeram acordo: olha, se vocês destruírem o templo samaritano lá em Gerizim, nós vamos então estabelecer uma trégua. Isso por volta do ano 19. E aí os romanos foram lá e destruíram o templo samaritano. E isso não precisa dizer que a inimizade entre judeus e samaritanos acentuou um pouco mais. Mas agora essa mulher, ela ainda diz: os nossos pais adoravam nesse monte, agora não adoram mais, o templo não existe. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. E aqui, irmãos, nós vamos lembrar 2 pontos. Primeiro, a ideia de adoração aqui não é simplesmente cantar ou ouvir uma mensagem. Não é apenas uma reunião. Aqui era o lugar de reconciliação. Era o lugar de oferecer sacrifícios, de chegar diante do sacerdote, de pedir perdão a Deus e de ter a certeza de que se estava sendo aceito e salvo. Então, o conceito de adoração aqui, ele é muito mais rico do que simplesmente uma expressão de gratidão. Era a ideia de estar diante de Deus aceito, de estar sendo perdoado, reconciliado, declarado salvo diante do Deus único e verdadeiro. Mas o verso 21, ela agora revela uma preocupação contínua, a primeira, do lugar, e também agora a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Bom, vamos entender esse ponto aqui. Adorar a Deus em verdade significa adorá-lo de acordo com a prescrição da palavra. Então, olha só, adorar a Deus em espírito é adorar a partir daquilo que o Espírito Santo produz em nós, aplicando a palavra. Então, o que o Espírito vai produzir em nós pela palavra nos leva a adorar a Deus, a invocá-lo, a alegrar nele, a entender a sua vontade, a entender a sua santidade, a entender quem nós somos, a nos entristecer, a nos alegrar no perdão, ao agradecer o seu cuidado, ao reconhecer a sua providência. Então, o que o Espírito produz em nós, a partir da palavra, em aplicar a palavra, é adorar em espírito. Mas adorar a Deus em verdade significa adorar a Deus de acordo com aquilo com a forma e o modo que Deus prescreve na sua palavra. Então agora você tem esse segundo ponto. E isso fica claro aqui quando Jesus no verso 21 diz: a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém o adorareis. E aí nós precisamos entender um segundo conceito do que Jesus está falando aqui. Porque ele diz: a hora vem, e depois no verso 23 ele diz: a hora vem e já chegou. Aí você para assim: peraí, mas aquele conceito de já ainda não é de Paulo? Como é que Jesus já está aqui, né, 15 anos antes de Paulo, trabalhando esse conceito de já ainda não? É porque Paulo bebeu de Jesus, lembra disso, né? Então, Paulo não inventou nada. Paulo falou: olha, eu aprendi do mestre, eu não aprendi de homens, né? Então, o conceito de já ainda não de Paulo, na verdade, é de Jesus. Mas o grande detalhe aqui é: o que significa adorar a Deus conforme a prescrição da palavra? Os nossos pais, os puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster,
e também os catecismos, quando fala do culto ao Senhor e do dia do Senhor, o primeiro parágrafo define o que é chamado historicamente de princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto diz o seguinte: nós devemos adorar a Deus somente com aquilo que Ele nos ordena na sua palavra. Não de acordo com as tradições, não de acordo com a nossa imaginação, não de acordo com a cultura, mas de acordo com aquilo que Ele prescreve na palavra. Isso é adorar a Deus em verdade. A verdade, de acordo com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós entendemos aqui que a hora vem, e nem nesse monte, nem em Jerusalém, você precisa entender um outro ponto ainda além do chamado princípio regulador. Jesus estava aqui vivendo dentro do que é chamado de período de transição da aliança. Porque o princípio regulador do culto, ele é revelado na antiga aliança, ele então é transitado no ministério de Jesus e ele é estabelecido em nova administração na nova aliança. Então, vamos entender esse conceito aqui. Desde Adão até a manifestação de Jesus, você tem a administração da antiga aliança, ou como tradicionalmente se fala, o antigo pacto ou a antiga aliança. Então você tem, durante o ministério de Jesus, desde o nascimento de Cristo, até por volta lá de Atos 19, quando se dá a consumação, o completar do derramamento do Espírito, que Jesus promete em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, o meu Espírito, e serei minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, todas, até os confins da terra. Então você fecha em Atos 19. Então você tem esse período entre o nascimento de Cristo até a consumação da transição, ou do derramar, do cumprimento da promessa do Espírito, que se dá em Atos 19. Durante todo esse período é a transição da nova aliança. Durante a transição da antiga para a nova aliança, você tem uma sobreposição ou uma transposição, né? Quem é da região norte, que está vivendo a fase, período chamada de transposição, né? Quem era do estado, agora está sendo transferido para federal. Eu não sei se está acontecendo isso aqui, né? Aqui não, né? Acho que só lá na região de Roraima, Rondônia e tal. Então, existe essa questão da transposição, ou existe uma sobreposição de administração do que era a antiga aliança do que é para a nova aliança. E essa transposição, ela acontece no momento em que elementos da antiga aliança ainda estão presentes, mas já interrompidos, ou já cessando. Você tem elementos da nova aliança que estão sendo implantados, inaugurados, mas ainda não na sua plenitude. Então, você tem então, dentro da antiga aliança que vem, da nova que inaugura, você tem elementos que continuam, elementos que cessam, elementos que inauguram e elementos que são modificados. Dentro desse período de transição da antiga para a nova aliança. Quando você fala em termos de sacramentos, por exemplo, os dois sacramentos da antiga para a nova aliança, eles existem, porque a aliança é uma só. Você não tem duas alianças, você tem uma aliança sob duas administrações, e essa administração ela tem um processo de transição em Cristo Jesus. Então você tem a circuncisão e a Páscoa, que na transição ela continua, ela tem então descontinuidade de elementos. Então não é mais o cortar do prepúcio e nem os alimentos que eram comuns ordenados por Moisés, mas agora são substituídos por água, e agora são substituídos por pão e o vinho. E você tem agora também essa nova inauguração em que um novo conceito é ampliado. Não é mais somente a libertação do povo de Israel, mas é a libertação e a inauguração de um novo reino em Cristo Jesus. Você também tem elementos aí, vamos trazer aqui para a gente ganhar tempo, né? Então a aula começa a estender, aí o sermão vira aula, mas você tem aqui no aspecto de culto. O princípio regulador do culto já é estabelecido na antiga aliança. Mas a nossa dificuldade em, às vezes, entender o princípio regulador do culto na antiga aliança é porque ele era cheio ainda de toda a estrutura da antiga aliança. Na antiga aliança você tem as leis civis, cerimoniais e a lei moral no decálogo, no resumo dos 10 mandamentos. Mas o grande detalhe é que a lei civil ela é interrompida, ela é prejudicada quando o povo de Deus é levado para a Babilônia.
Mas a lei cerimonial, ela se estende até a vinda de Cristo. E é por isso que Cristo, ao 8º dia, é levado à circuncisão. É por isso que Cristo ele tem a obrigatoriedade de cumprir toda a lei, de satisfazer todas as exigências da lei e de, inclusive, substitutivamente, no nosso lugar, a nosso favor, ser punido por nossa quebra da lei. E ele, então, é o mediador perfeito em nosso favor. Mas toda a cerimônia da lei é satisfeita nele. E isso nos diz o autor aos Hebreus. Que dizendo que essas coisas eram sombra, agora em Cristo, o verdadeiro sacrifício, o sumo sacerdote, o mediador de uma nova e superior aliança, é em Cristo realizada. Bom, todos os ritos, todos os símbolos, tudo aquilo que autores aos Hebreus diz que eram sombra, apontam para Cristo. Cristo, então, ele manifesta. Mesmo o sábado, mesmo o Shabá, ele tem um aspecto. E aí, né, respondendo aos que guardam o 7º dia, né? Aí já está trazendo para aplicar aqui o negócio. Você tem, então, na antiga aliança, o princípio era um só. Um dia a cada 7. Era um dia a cada 7, mas que era determinado que fosse o 7º dia, porque o paradigma, o padrão era o padrão criacional. O padrão criacional em que ele criou e no 7º descansou, para que apontasse para um descanso ansiado, um descanso pós-trabalho, pós-fadiga. Na nova aliança, Cristo é o nosso descanso, conforme diz os Hebreus, o autor dos Hebreus. Então o princípio muda. Agora nós guardamos o 1º dia da semana. Também ainda dentro do princípio de um dia a cada 7. Mas não é o 7º, é o 1º de 1 a cada 7, por uma questão de princípio muito simples. O princípio agora não é mais criacional, o princípio é redentivo. Então nós, em Cristo, inauguramos a semana, inauguramos o 1º dia da semana, e por isso que o domingo é um dia especial, porque é o dia da ressurreição do Senhor, é o dia em que nós declaramos aos outros 6 dias que vêm, que nós já estamos no descanso do Senhor, e que nós agora aguardamos um descanso que é eterno. Então observem bem, houve continuidade, houve descontinuidade do dia, houve continuidade na forma e a ampliação do conceito. Mas isso aplicado ao princípio de culto, de adoração. Por que Jesus, então, ele diz aqui, nem neste monte, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Observe bem, ele estava dizendo para aquela mulher samaritana, vocês adoravam de forma errada. Vocês estavam adorando de forma errada. Jesus foi muito honesto com ela. Porque Moisés, os profetas, a literatura canônica da Antiga Aliança nunca disse que o local de adoração era em Gerizim. Você está adorando. Aí talvez o raciocínio dela, óbvio e lógico, seria, bom, se não é aqui, então é lá. Porque a pergunta dela, onde nós devemos adorar? Mas a resposta de Jesus também diz, também não vai ser em Jerusalém. Porque Jerusalém, enquanto local da administração do culto da antiga aliança, também será interrompido. Em que na nova aliança, um conceito muito maior, porque haverá a cessação, a interrupção do local, porque o templo aponta para o povo de Deus, o corpo de Cristo. Por isso que nós agora, na nova aliança, segundo o apóstolo Paulo, somos chamados de o templo do Espírito Santo. A obra de sacrifício, de expiação, de intercessão, que era realizado dentro do templo, agora Cristo realizou lá na cruz por nós e ela é efetivada dentro de nós. Então o sacrifício de Cristo está dentro de nós. A intercessão de Cristo, ela vem de dentro de nós pelo Espírito Santo. Romanos 8 fala que o Espírito intercede em nós para que a nossa intercessão pelo Espírito seja recebida pelo Cristo, pelo nosso Senhor Jesus, e a nossa intercessão seja feita, efetivada e aceita, justificada pelo Cristo, pelo nosso Senhor Jesus, diante do Pai. Então não é mais em Jerusalém. Então, aquilo que o Espírito faz em verdade,
Ele também o faz em espírito. Aquilo que o Espírito Santo faz em capacitar-nos a adorar em espírito, ou seja, aplicando a palavra dentro de nós e produzindo os efeitos da palavra em nós, ele também agora de forma externa, coletiva, social, litúrgica, cultica, como corpo de Cristo, nos conduz por princípios. Então nós não adoramos mais em Gerezim, porque era o lugar errado. Nós não adoramos mais em Jerusalém, porque agora se tornou obsoleto. Porque isso era uma coisa da administração da antiga aliança. Na nova aliança, nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Porque nós é que somos o templo. Nós é que somos habitados pelo sacrifício. O sacrifício que foi feito uma única vez de forma perfeita, suficiente, agradável ao Pai. E esse sacrifício está aplicado em nós pelo que o Espírito nos habilita a adorar em Espírito, por aquilo que Ele aplica da palavra de Cristo em nós. Mas essa aplicação e os benefícios e o poder que isso produz em nós não nos dá a adorar a Deus de forma aleatória, de forma acriteriosa. Pelo contrário, existe algo que transcende, existe algo que está além de nós, para que Deus possa ser adorado ainda de acordo com princípios que vêm da antiga aliança, que continuam e que são ampliados. Então a adoração, ela vem sim de princípios da antiga aliança. Nenhum de nós aqui seria louco, mesmo entendendo que a lei cerimonial caducou em Cristo. Nenhum de nós seria louco de olhar para o Antigo Testamento e falar assim, nada no Antigo Testamento pode ser aproveitado para a nossa adoração. A gente lê os Salmos, né? A gente canta os Salmos. Nós vemos textos de confissão, de contrição, de adoração, de alegria, de convocação, de invocação. Exemplos de orações dos servos, dos nossos irmãos da antiga aliança. E deles e com eles nós aprendemos, porque ainda há eco daquilo que eles faziam com o que nós fazemos hoje, e nós o fazemos com algo muito maior, porque nós o fazemos em o nome do Messias revelado a nós. Permita-me dar apenas 3 textos, certamente conhecidos, irmãos, de exemplos de aquilo que ainda acontecia na antiga aliança, e que no princípio regulador do culto, ou seja, adoração em verdade. E adoração em verdade é o que mesmo? Adorar de acordo com aquilo que Deus prescreve na sua palavra. Aquilo que Deus exige na sua palavra. Adorar em espírito é adorar a Deus de acordo com o que o Espírito produz em nós pela palavra. Mas adorar a Deus em verdade é adorar a Deus de acordo com algo. Então existe adoração a Deus, existe um fator subjetivo, mas não é um subjetivo nosso. É algo subjetivo de algo que segura e de forma santa o Espírito produz em nós pela palavra. Mas existe um critério que é objetivo, de modo que nós podemos discernir e julgar, de modo que nós devemos cuidar, de modo que nós devemos zelar, de modo que nós temos como medir e dizer, isso não está de acordo com a verdade. Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, que foram mencionados agora há pouco na leitura de Êxodo, né? 24, são mencionados no capítulo 10 de Levítico. Os 2 filhos de Arão. Mas, Senhor, eram os filhos de Arão. Eram sumos sacerdotes, eram homens que estariam a substituir o seu pai. Seria a segunda geração de sumos sacerdotes. Sim, verdade. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, embora que nós temos um exemplo prático, muito concreto, a questão é muito simples. Eu não posso alterar
nada daquilo que a Escritura, de forma simples, ordena. É claro que aqui você tem a questão cerimonial. Era um incenso feito pelos levitas. Era um óleo especial feito pelo levita. Inclusive, se você leu já esses textos e viu lá quando Deus deu a receita para Moisés, como deveriam ser feitos, existia um ritual de ser feito, o tempo de ser feito, e se alguém fosse pego comercializando este material, deveria ser morto a pedrada. De forma cruel, a exemplar para todo o povo. Porque não poderia ser um elemento comum, mas algo que Deus havia revelado, uma receita que Deus havia dado ao seu povo, um óleo aromático, um incenso aromático que Deus havia exigido e que somente os levitas poderiam manejar. Eles trouxeram outro tipo de incenso, outro tipo de óleo. E como que considerando, não faz diferença, ninguém vai saber. E apresentaram e colocaram o fogo estranho diante do Senhor. E Deus veio e matou eles. Vamos apenas ler os textos, depois eu vou trabalhar o princípio básico. 1 Samuel, capítulo 13. É 1 Samuel, porque é o livro, mas pode ser 1 Samuel, porque é narrativa, né, pastor? Aprendi essa, tá? Não esqueci, não. 1 Samuel 13, porque eu estou me referindo ao livro, do verso 8 ao verso 12. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vendo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, pragmatismo puro, ofereci holocausto. Então observe bem que Deus tem pessoas que Ele prepara para fazer essas coisas. Não é qualquer um de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Deus ele estabelece essas coisas. Mas ainda um outro texto, o último texto, só para a gente trabalhar e fechar o conceito. 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. 2 Samuel 6, 6 e 7. Quando Davi trazia a arca que havia sido roubada nos dias de Saul, e que durante todo esse período permaneceu entre os filisteus, por causa da quantidade de doença que Deus colocou sobre eles, levaram a arca até Abinadab, até a região de Abinadab, e lá então Davi foi lá buscar essa arca. Enquanto estava levando, Uzá e Aiô, que eram 2 levitas, resolveram manter a mesma estratégia. Deus havia determinado lá em Moisés que os levitas deveriam colocar um varal, uma vara comprida, nas argolas da arca e carregá-la sobre os ombros. Estes homens acharam por bem e muito mais prático, aí novamente o pragmatismo, muito mais prático usar a estratégia dos filisteus de carregar aquela arca pesada sobre um carro de boi. E olha só o que acontece, capítulo 6, versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Bom, talvez você possa dizer assim, pastor, mas nós não usamos mais incenso hoje. Nós não usamos mais óleo hoje. Não usamos, tá, gente? Não usamos óleo hoje mais.
Nós não usamos mais a arca da aliança, apesar de algumas igrejas entrar com aquele negócio lá mal feito, que diz ser uma arca. Nós não usamos mais, nós não temos mais sumos sacerdotes e assim por diante. O que nós podemos aprender do princípio regulador do culto? Primeiro, nós não podemos acrescentar ao culto a simplicidade da nova aliança. Porque se toda essa estrutura cerimonial ela caducou, a simplicidade, a essência do culto permanece. A reverência, o temor, a alegria. Então, os motivos do culto, que são estas coisas, continuam. Não somente os motivos do culto continuam, mas também continuam os elementos de culto. Na antiga aliança havia oração no culto? Sim. Havia adoração? Sim. Havia cântico? Sim. Havia instrução? Sim. Havia celebração do sacramento? Sim. No culto, família. Essas coisas elas continuam. Mas agora na nova aliança elas passam a ter um poder, uma autoridade, uma configuração muito maior por causa dessa revelação progressiva, manifesta e consumada em Cristo Jesus. É isso que é o nosso culto. Simples, ordeiro, reverente, cheio de alegria, consciente de quem somos, diante de quem nós estamos, em que a palavra, ela então em espírito, o Espírito de Deus produz em nós os efeitos dela em nós. E ao mesmo tempo nós somos guiados pela palavra, pela Escritura, a adorar a Deus na simplicidade dele. E ele é Espírito. E é interessante porque o verso 24 repete isso. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Por que há essa repetida e enfática? Tanto a confissão de fé quanto o catecismos e a nossa teologia reformada, todos os nossos dogmas, dizem que o Espírito é um atributo de Deus. Deus é Espírito, é um atributo. Não é somente um aspecto da sua essencialidade, mas é um atributo. Deus é Espírito. A ideia de Espírito é simplicidade. Deus não é como o ser humano. Só na pele nós temos 3 camadas, né? Só se você olhar a estrutura de DNA encontrada no seu cabelo, já dá para reproduzir outro de você. O corpo, ele tem a complexidade, mas o nosso espírito, ele é extensão simples. A ideia de dizer que Deus é espírito é em Deus há simplicidade. Não existe mais os ritos cerimoniais, não existe mais aquela estrutura complexa veterotestamentária da antiga aliança, mas Deus é Espírito. E é por isso que importa, e a expressão importa, ela já é usada por Jesus para Nicodemos 2 vezes. Verso 7, capítulo 3, verso 7. Quando Jesus diz assim, não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E depois ele diz no verso 14, de modo que porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A expressão importa aqui no grego é a ideia de é indispensável que isso seja assim. É indispensável que você, ser salvo, nasça de novo. É indispensável para que creiam no Filho, ele seja manifesto. É indispensável para que nós, adorando a Deus, o adoremos na sua simplicidade. Por isso que o culto deve ser simples, sem cores. A beleza não é o lugar, embora nada impede de ter um lugar bonito futuramente. A beleza não é o pregador, ainda bem, né? A beleza não é nem os adoradores. O Dr. Eber, ele tem uma expressão, acho muito ruim, mas há uma certa verdade, né? Ele diz assim, Deus, com todo o temor eu digo isso, repetindo o que ele fala, e eu entendo o que ele diz, Deus na sua perfeição tem um gosto muito ruim. Ele escolhe só porcaria para amar, né? E é só a gente olhar para nós que a gente vê que isso é verdade. Mas Deus deve ser adorado na sua simplicidade, em espírito. E aí é por isso que Jesus então fecha no verso 25, dizendo para aquela mulher, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. E aí Jesus responde para aquela mulher, sim,
eu o sou, eu que falo contigo. E aqui fecha o conceito de adoração. O nosso culto é em Cristo. O nosso culto é por meio de Cristo. O nosso culto é em nome de Cristo. O nosso culto é por causa dos méritos de Cristo. O nosso culto é por causa da glória de Cristo. Ele é a glória de Israel. Lembra quando Deus decidiu entregar Jerusalém na mão dos babilônios? Eu acho que, se não me engano, foi Jeremias que disse que e a glória de Deus deixou o templo. E depois disso, o templo foi invadido e destruído e toda a mobília desfeita. A glória de Deus, que é Cristo, nunca mais sairá do nosso meio. E é por isso que lá no capítulo 21 de Apocalipse, que fala que ele descerá com o seu povo, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E a glória dele alumiará a cidade, a nova Jerusalém. E nós o adoraremos em tudo o que fizermos para todo sempre. Esse é o culto que agrada a Deus. Um culto que não vem mais carregado de toda a cerimonialidade da antiga aliança, mas é um culto que ainda tem elementos da antiga aliança, que ainda tem os motivos da antiga aliança, mas tantos elementos que são a oração, o cântico, a palavra, a adoração, tantos motivos da antiga aliança, a alegria, a reverência, o temor, o arrependimento, a contrição, continuam para a nova aliança. Mas a grandeza agora é o fato de nós estarmos no Filho, em Cristo. E no Filho e na nova aliança nós temos a compreensão que não adianta uma adoração, mesmo que sincera, mas errada, Jerezim. Que não adianta também ainda adorar em Jerusalém, porque essas coisas já se tornaram obsoletas, ultrapassadas, caducaram. Porque a nova aliança em Cristo é a verdadeira adoração a que o Pai busca. Pessoas em que Ele age com o seu Espírito, produzindo nelas o verdadeiro motivo, produzindo nelas os verdadeiros benefícios que nos tornam adoradores. Mas a adoração enquanto movimento, arranjo e ato é prescrito segundo a palavra. Então nós adoramos em espírito, nós adoramos em verdade, mas nós adoramos em Cristo. Fora disso, não há adoração. Vamos orar mais uma vez. A palavra já encerra? Ok.